tema que escolhe para arrancarmos. Boa noite a todos, aos colegas de painel. Gostaria de focar dois aspectos que me parecem muito importantes e que estão a acontecer na região autónoma da Madeira. Em primeiro lugar, tem a ver com os focos de instabilidade no emprego que têm vindo a aparecer e, por essa via, em consequência, um aumento desenfreado do desemprego. Esta semana tivemos um outro caso de uma grande empresa que está na região autónoma da Madeira, não é portuguesa, a Securitas, que está na Madeira e que prevê-se que possa existir ou uma situação de layoff ou, eventualmente, até suspensão de contratos nesse quadro desse layoff. Dizer que uma das razões para a qual a empresa apresenta uma situação desta natureza tem a ver com as dívidas significativas que a região tem a essa mesma empresa. Ou seja, nós estamos a alertar desde há muito tempo esta parte que o garrote que o Governo Regional efetuou às empresas da Madeira ao longo de 3 ou 4 anos, dos últimos 3 ou 4 anos, tem consequências negativas, não só na economia, mas sobretudo na manutenção do emprego. E esta é mais uma prova de que isso acontece, seja nesta empresa, seja outros casos que nós conhecemos e que têm vindo a público com uma regularidade significativa nos últimos tempos. Ora, isto é muito preocupante e é preocupante que o Governo Regional não tenha ainda encontrado uma solução definitiva, estabilizadora, sistemática para resolver esses problemas junto das empresas. Eu quero lembrar que o próprio Governo Regional fez aprovar, com os votos de todos os partidos na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, um aval para um empréstimo de 1.100 milhões de euros, cujo principal destino seria pagar às empresas em atraso. Não sei o que aconteceu, se já foi pago, se não foi pago, essas questões não estão ainda bem explicadas e, portanto, estes atrasos sistemáticos colocam problemas, como se vê, ao emprego e o Governo tem responsabilidades nessa matéria. Segunda nota, também rápida, tem a ver com os professores e com a educação na Madeira e a escola pública, para, sobretudo, lamentar a posição do Governo Regional de muito pouca reação sobre aquilo que quer da escola pública na região autónoma da Madeira. Eu quero lembrar que nós temos uma regionalização da educação, obviamente que nós não temos uma limitação relativamente às intervenções que podemos fazer, mas há determinadas matérias que podíamos fazer diferente e fazer melhor. Infelizmente o Governo Regional tem se limitado a seguir aquilo que faz a República e, na maior parte dos casos, a seguir os pontos errados da República. E isso me parece um mau sinal para o futuro e, sobretudo, um mau sinal para a educação da Madeira. Que essa questão que referiu, que tem a ver com o encerramento de empresas, tem a ver também, em parte, com o plano de ajustamento que, nesta altura, a Madeira é alvo, o plano que está a funcionar há cerca de um ano. Carlos Pereira, estamos no primeiro ano de aplicação deste plano de ajustamento económico e financeiro. Que balanço é que se pode fazer? Bom, o balanço é naturalmente negativo do nosso ponto de vista. Nós, ao fim de um ano de plano de ajustamento económico e financeiro, infelizmente fica demonstrado que o Partido Socialista, na altura da aprovação deste plano pela parte do PSD Madeira, demonstra que tinha razão na altura quando alertou para os perigos deste plano de ajustamento económico e financeiro. É bom lembrar que nós dissemos que este plano era muito duro. Eu quero lembrar que este plano representa 14% do PIB, o ajustamento que está em causa é 14% do PIB. Para as pessoas perceberem, significa que o ajustamento nacional correspondeu a 4,5% do PIB e o nosso corresponde a 14%. Isto significa 3 vezes mais duro do que aquilo que se está a fazer no plano nacional. Isto é manifestamente injusto, por um lado, mas sobretudo é desenquadrado daquilo que é a realidade regional. Como é que é possível admitir que temos um plano com esta dureza numa região como a Madeira, que é ultraperiférica e que tem estas questões estruturais que todos nós sabemos bastante fragilizadas. E, portanto, alertamos para essa circunstância, alertamos para aquilo que o Governo Regional colocou como opções, como objetivos do ponto de vista de déficit. Eu quero lembrar que o objetivo do déficit para 2012 é 3,1% do PIB. Ora, se compararem mais uma vez com o continente, o que está a ser hoje negociado para 2012 é 5% do PIB. Era 4,5%, foi aumentado para 5% do PIB e nem assim parece que as coisas vão chegar a esse ponto. Ou seja, tem-se dúvidas hoje, se não for as receitas extraordinárias da concessão da privatização da ANA, porventura não se chega aos 5% do PIB. E, portanto, isto significa que foi aceito um ajustamento demasiado violento para a região. Mas é de certa forma que está a acontecer também em relação à República, com o plano da Troika. Portanto, pois, Portugal também a questão não estará eventualmente a cumprir. Pelo contrário. Tratando da questão do déficit. Mas, Gil França, o que eu estou a dizer é exatamente isso. O que nós estamos a discutir é um ajustamento que para a República, do nosso ponto de vista e pelos dados que eu acabei de referir, é muito mais, digamos assim, suave do que aquilo que se está a pedir à Madeira. Repare que na República estamos a falar de um ajustamento que, como disse, era 4,5%, já passou para 5%. O nosso é 3,1%. E podia ir até 5,6%, não é? E podia ir até 5,6%, mas repare, o nosso era 3,1% e nós vínhamos de um déficit de 21,5%. Nós não vínhamos de um déficit de 9% como estava a República, vínhamos de 21,5%, significa que o que nós estamos a fazer é passar de um déficit de 21,5% para 3,1%. Isto é, de facto, muito duro e nós alertamos que isto não podia ser. Mas mais, o Governo Regional aceitou
um déficit em 2013, que é este ano, de 0,8% do PIB. Ora, como é que nós podemos admitir uma coisa destas quando na Europa nós estamos a discutir plafons de déficit no âmbito dos 3%? Nem não estamos a discutir um déficit de 0%, estamos a discutir 3%. E isto é, de facto, algo que não poderia ter acontecido. Quais são as consequências? As consequências é que a austeridade e os sacrifícios pedidos à população da Madeira, que foi cumprido, aliás, pela população da Madeira, foram demasiado exageradas. O garrote fiscal está à vista de todos. Nós tivemos um maior aumento de impostos alguma vez visto na Madeira e estamos hoje com uma carga fiscal superior à que se passa no resto das regiões portuguesas. Esse aumento da carga fiscal levou a quê? Levou às questões óbvias, foi aquilo que o deputado Lino Abreu acabou de dizer há bocadinho, que é um aumento significativo de falências, um risco empresarial mais elevado do país e desemprego. O desemprego aumentou 350% em 10 anos. Estamos a falar, de facto, de um aumento colossal do desemprego que está a deixar, obviamente, a sociedade madeirense... Quer saber se é tudo à conta do plano de ajustamento ou se tem a ver também com as contingências que vimos atualmente, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Mas o grande aumento do desemprego... Já prosseguimos no debate... Só para terminar, num ano, sobre a questão do desemprego, no ano tivemos um aumento de quase 4 mil desempregados. Nós tivemos, por mês, 400 pessoas a ficar desempregadas. Isso, de facto, assim. Olhando para o plano, enfim, há aqui algumas matérias que não foram atingidas, digamos assim, para o primeiro ano. Por exemplo, a questão das privatizações. Falava-se no horários do Funchal, na empresa de eletricidade, os casos mais emblemáticos. Do seu ponto de vista, o que é que terá falhado para que essas privatizações não acontecessem? Bom, a questão é assim. Eu queria, aliás, fazer aqui um ponto de situação que me parece importante na sequência da discussão sobre qual era a alternativa ao plano, porque é que a gente chegou a isto, etc. E eu quero lembrar que este plano de ajustamento económico e financeiro foi desenhado sem nenhum contributo de nenhum partido da oposição, nem nenhuma entidade da sociedade civil da região. Ou seja, isto quer dizer que nós não sabemos se teríamos alternativa ou não na negociação. O PSD pode sempre dizer, e o Governo Regional pode sempre dizer, bom, nós não tínhamos alternativa, nós não sabíamos o que é que... Ou era isto, ou era o caos, ou era a falência, como aliás disse o Presidente do Governo Regional. Mas eu quero dizer, de forma clara, e isto é muito importante que as pessoas ouçam e percebam, é que o Partido Socialista, pelo menos o Partido Socialista, disse na altura que queria fazer parte da solução e estava disponível para negociar e para dar os seus aportes e as suas ideias daquilo que devia de ser um plano de ajustamento económico e financeiro adequado à realidade da região autónoma da Madeira. Hoje, nós estamos perfeitamente à vontade para dizer que não fazemos parte dessa solução. E essa solução não nos interessava. E mais, essa solução não nos interessava e é uma solução que prejudicava a Madeira, como aliás os dados hoje demonstram. Nós tínhamos solução, não fomos ouvidos para a matéria. É preciso lembrar uma coisa, Sr. Deputado, o Sr. Deputado sabe disso. O Partido Socialista, o Partido Socialista não esteve sentado na mesa das negociações, mas pediu para estar. Mas sabe que uma negociação que é uma coisa, são duas partes. Sr. Deputado, deixe-me só explicar a minha posição. O Partido Socialista, situação que era da isto é muito importante. O Partido Socialista, a questão é saber se havia outra margem, mas o Partido Socialista da Madeira teve uma posição que foi, nós estamos disponíveis para encontrar uma solução mais adequada. E o PSD não quis ouvir ninguém. Isso é uma questão de fundo. Que não se passou. Existe, que quis negociar, etc. Mas nós não sabemos o que aconteceu, Sr. Deputado. Não fazemos ideia. O Sr. Deputado pode saber, o Sr. Deputado pode dizer isso, mas eu não sei. A questão é esta. No plano nacional, a coisa passou-se de forma completamente diferente. Houve um envolvimento de todos os partidos, quer o PSD, o CDS, os que quiseram, PSD e o CDS, quiseram participar e participaram e deram as suas opiniões. Aqui não houve isso. E isso é muito importante, porque nós agora estamos à vontade para dizer que não fomos ouvidos, ninguém quis saber daquilo que era a opinião do Partido Socialista e dos outros partidos e da sociedade civil e, portanto, agora têm que assumir a responsabilidade sozinhos. Politicamente é assim, Sr. Deputado. O PSD tem que assumir as responsabilidades que aprovou e assinou um plano que não representa os interesses da Madeira. E eu quero dizer que há aqui 4 aspectos que não foram defendidos de forma adequada. A primeira questão é a violência do ajustamento, que eu já falei há bocadinho. Para as pessoas perceberem, não é possível, e o Sr. Deputado concorda comigo com certeza, não é possível fazer em 4 anos o que se está a tentar fazer quando os madeirenses já não têm de onde tirar. Esta é a primeira questão que me parece muito importante. A segunda questão é a questão do tempo e dos juros, como é óbvio. Um país solidário com uma região que tem um problema financeiro desta dimensão, que vai afetar as empresas, tem uma atitude completamente diferente do que diz respeito aos juros, e isso não teve, e relativamente ao tempo. A terceira questão fundamental tem a ver com a questão realista das despesas, da redução das despesas. Quer dizer, o Sr. Deputado diz, e muito bem, e eu sei que foi assim, que nós obtivemos o ajustamento porque fomos reduzindo, como a receita fiscal não foi obtida, portanto, postos eram muito altos, não tivemos o resultado que queríamos, então vamos reduzir as despesas. Reduzimos as despesas de investimento público, sobretudo, como sabe, e essas despesas... Algumas leis de mais, portanto, essas despesas de investimento público têm uma consequência muito grave naquilo que é a economia e aquilo que é o emprego. E isso é que nos preocupa verdadeiramente. E o tal dinheiro que falta, do resto do que não está, obviamente, a cumprir o seu papel. E finalmente uma questão fundamental, que é a questão da economia. E isto, eu julgo que nos une, eu julgo que não estamos nós contra isto, mas é um erro crasso o Governo não bater o pé sobre esta matéria, que é preciso medidas sobre a economia da região e garantir o crescimento económico.
catastrófico. A questão do aperto fiscal é para nós o exemplo mais flagrante. Mas quem é que tem que fazer essas medidas? Quem é que tem que promover as medidas? O Governo tem que impor essas questões, o Governo Regional tem que manter a sua posição. E tem margem face a este plano para poder implementá-los? Tem que ter margem. Um Governo responsável que olha para o seu povo e que olha para as pessoas que estão a passar dificuldades tem que pôr esta questão em cima da mesa e é na ordem do dia. Eu quero dizer uma coisa importante. Mas temos a assistir a algumas medidas, incentivos a empresas, nomeadamente têm sido, enfim, publicitadas. As coisas que têm vindo a público que nós sabemos, repara, uma economia que está fragilizada como a nossa, que não há dinâmica interna como nós sabemos e que há muito pouco investimento no mercado, torna a procura muito rudimentar. E neste momento qualquer empresário que se apresente para um investimento na região autónoma da Madeira tem que ter uma coragem de ferro e estar com uma robustez financeira significativa, coisa que não acontece em quase nenhuma empresa da Madeira, pelo menos as PMEs. As grandes empresas se calhar sim, mas as pequenas não. E portanto isto é um risco elevado e que está a fragilizar claramente a nossa economia e cujo resultado final dentro de 2 ou 3 anos será catastrófico no emprego. E isto é preciso que as pessoas saibam. Portanto, por isso é que eu digo, um governo sério nesta matéria e um governo preocupado com o seu povo, preocupado com a situação, tinha que pôr à frente do processo e à frente da negociação uma questão fundamental, que é a questão da economia e do crescimento económico. E eu quero terminar dizendo uma coisa importante. Nós não estávamos muito preocupados, e penso que o Sr. Deputado dará este benefício da dúvida ao Partido Socialista, nós nunca estivemos muito preocupados sobre o cumprimento deste programa. Nós sempre dissemos que o que nos assusta não é não cumprirmos, é cumprirmos exatamente como está. Precisamente porque ao cumprirmos exatamente como está, íamos ter este efeito na economia que temos. Ou seja, nós sabemos que a Direção-Geral do Orçamento o que publica é aquilo que se chama a contabilidade pública, não é? É os termos em termos de contabilidade pública, e isto significa que o déficit está, enfim, de alguma forma não está o original, e não sei qual é o déficit, devo dizer. Não posso dizer que é X, que é Y, aquilo que lá está. Mas o se olharmos... Já avançou com alguns números, nomeadamente em relação à receita, que não é bem aquela que se olharmos para a contabilidade pública, o que temos de dizer é que se olharmos para a contabilidade pública temos um déficit de 121 milhões. Mas é se olharmos para a contabilidade pública. Mas como sabemos, a contabilidade pública tem intervenções que têm a ver com os anos anteriores e, portanto, não podemos contar. Mas eu não sei quanto é que é, portanto, é preciso esperar para março, abril, não sei, quando tivermos esse déficit para avaliarmos isso. Mas sabemos uma coisa, sabemos que a receita fiscal falhou, e falhou em 172 milhões de euros. 172 milhões de euros é muito mais do que aquilo que se esperava aumentar a receita fiscal. E isto significa uma outra coisa importante, é que também falhou relativamente a 2011. E a pergunta que eu tenho que fazer hoje é, se nós falhamos na receita fiscal, se aumentamos os impostos para termos mais 126 milhões de receita fiscal, se não tivemos menos, porquê é que se mantém o aumento dos impostos? É que os aumentos de impostos são um disparate. Porque nós não aumentamos impostos, cujo objetivo era ter mais receita. Mas é essa questão também se coloca em relação à República, não é? Aliás, o próprio Presidente da República até teve um discurso onde colocava o dedo na ferida em relação a essa matéria. Gil, o problema é o mesmo. Nós estamos a criticar e temos vindo a fazer isso sobre aquilo que tem sido a perspectiva do Governo da República. E, portanto, é preciso também ter atenção. Eu não consigo fazer a comparação em termos da dimensão do problema da República com o problema da Madeira, eu não fiz essa análise, mas do problema da Madeira estamos a falar de uma redução de 22% da receita. O Secretário das Finanças falava a semana passada que a receita fiscal na Madeira caiu 2,2%. E não, exatamente, e não, enfim, os tais números exatamente. Eu estou a fazer comparação com o orçamento regional, que é o que eu acho que deve ser feito. O que deve ser feito é quando um governo apresenta... Não pode, porque o Sr. Deputado sabe que está vinculado pelo PAEF. Claro, mas Sr. Deputado, a questão, também no plano nacional, essas comparações deviam ser assim. Claro. Eu acho que as comparações não devem ser feitas com o ano anterior, devem ser feitas face ao orçamento do ano. O que é a questão que eu tinha colocado inicialmente, privatizações, era fundamental que já tivessem acontecido. Nós achamos que há matérias que têm que ser apressadas. A questão dos horários do Funchal, nós estamos completamente contra da forma como está a ser conduzida. Eu quero dizer que lamento, e mais uma vez lamento, e já agora aproveito a dica do Sr. Deputado Jaime Filipe Ramos relativamente à questão dos relatórios e de um ajustamento que é mais ou menos oculto, para dizer que no caso das privatizações também nos preocupa. Nos preocupa que esta matéria não esteja a ser discutida mais abertamente. Ou seja, nós precisamos saber quais são as intenções do Governo relativamente às empresas que estão hoje no lote de empresas privatizáveis. Nós não sabemos o que é que vai acontecer com os horários do Funchal, dizem que vai privatizar, mas não sabemos se há estudos feitos, se as coisas já estão a andar, se já há companhias escolhidas para fazer esses mesmos estudos, se já existem interessados, não sabemos sobre a Sementes de Madeira o que é que existe, não sabemos sobre a empresa da cidade de Madeira qual é a percentagem de privatização, enfim, é tudo um manto de sombras que obviamente dificulta saber se isto vai ter algum efeito positivo nas pessoas ou vai ser simplesmente uma privatização para obter meios, simplesmente meios a martelo, digamos assim, para conseguir satisfazer questões orçamentais. E isto pode ser preocupante, porque pode-se pôr em causa empresas que são fundamentais para a Madeira e para o desenvolvimento das pessoas, como é o caso dos horários do Funchal, à custa de martelar as contas regionais.